Olá, eu sou o pastor Franklin e hoje eu quero compartilhar com você uma palavra mais do que especial do meu amigo pastor Michael Diego. Ele nos abençoou há um tempo atrás e eu queria compartilhar essa palavra porque realmente ela é muito, muito boa. Ele vai nos dizer sobre sair da provisão, que é fantástica, mas é parcial, do campo, para irmos para a mesa como filhos de Deus. Espero que Deus fale com você poderosamente. Amém. Que privilégio, queridos. Sempre um privilégio estar aqui compartilhando. Me sinto em casa, quando não só literalmente falando, né, mas é bom demais estar com vocês aqui e poder compartilhar. Realmente a gente estávamos em um tempo com as crianças da igreja, da mesa, a igreja que a gente pastoreia. Desde de ontem estávamos lá, mas a preparação é a semana toda, né? Vai para lá, vai para cá. Eu estava comentando, acho que eu falei com o Elvis isso também. O Elvis liberou o Miguelzinho para participar lá. O Miguel estava lá também, tá na salinha, né? Serviu lá, adorou lá com a gente, foi o batera lá do acampamento. E a gente estava lá, quase cerca de 20 crianças, entre crianças e adolescentes. E pensa num tempo precioso. E uma das coisas que é bom demais você trabalhar com crianças, porque a palavra do Senhor diz que o reino do céu já é delas, não é? Jesus diz, olha, o reino pertence a elas. É a gente que tem que remar para alcançar o reino, porque o reino já é delas. Então, podemos facilitar e é intenso, né? Você não dorme direito, eu acho que essa noite passada eu dormi 3 horas. Se dormir muito, eu acho que sendo muito otimista. Então, eu cheguei em casa, antes de vir para cá, tirei um cochilo de 40 minutos. Que a graça do Senhor esteja comigo nessa noite para eu poder compartilhar aí o que Deus tem para nós essa noite, amém? Feche seus olhos mais uma vez. Senhor, se nós fôssemos embora agora, já estaríamos imensamente habilitados e prontos, Senhor. Mas nós cremos que o Senhor sempre tem mais, o Senhor sempre nos surpreende, o Senhor sempre faz além do que pedimos ou pensamos. É isso que diz a tua palavra, porque o Senhor é poderoso para fazer infinitamente mais do que pedimos ou pensamos. Mas não por causa de nós, mas por causa do teu poder que opera em nós, Senhor. E nessa noite nós queremos descansar nesse poder que opera em nós. Nós queremos descansar na tua força, na tua sabedoria, no teu entendimento e dizer, nós somos teus, Senhor. Em nome de Jesus, fala conosco e possamos ir além da letra. Que a tua palavra nessa noite nos reposicione, que a tua palavra nos leve a novos níveis, Senhor. É o que pedimos, em nome de Jesus. Amém? Queridos, desde o Éden, o que nós vemos é o ser humano buscando satisfazer as suas necessidades. Desde o Éden, nós vemos uma movimentação por muitas vezes impulsiva. Muitas vezes o ser humano ele reage ou até mesmo se esconde em situações constrangedoras. E o que me chama a atenção é que mesmo o primeiro casal não tendo acesso à informação que nós temos, eles não tinham muitas pessoas, eram só os dois. E mesmo assim, queridos, mesmo sozinhos lá, ainda assim eles permitiram que o impulso da natureza humana fizesse eles pecar e perder a presença. Então eles não tinham ninguém para influenciar eles, só tinham eles. Então não é sobre o ambiente que está ao nosso redor, é sobre aquilo que a gente permite que mude a nossa vida. Então não é o ambiente que nós estamos, mas é aquilo que a gente deixa. Eu queria que você abrisse comigo a sua Bíblia, no Evangelho de João. Eu sou pastor da Igreja Mesa, então eu falo muito de mesa, falo muito de comida. E nessa noite eu quero falar um pouquinho sobre isso. João capítulo 6. Aleluias. Glórias ao teu nome, Senhor. Tu és bom, tu és maravilhoso. Ele é maravilhoso. Senhor, nós descansamos em ti. João capítulo 6. Vou ler a partir do versículo 22. É uma leitura um pouquinho longa. Talvez eu corte, faça alguns takes aí nesses versículos, eu pule alguns. Mas é para a gente entender aqui o contexto do que nós queremos trabalhar hoje, tá? João, achou? João capítulo 6, versículo 22. A partir do 22 diz assim: no dia seguinte, a multidão que ficara do outro lado do mar percebeu que havia um único barco e que Jesus não embarcara nele com os discípulos, mas que este havia partido só.
Então outros barcos chegaram de Tiberíades, melhor dizendo, perto do lugar onde comeram pão. Onde comeram o quê? Pão. Tendo o Senhor dado graças, percebendo a multidão que Jesus não estava ali, nem os seus discípulos, tomaram os barcos e foram para Cafarnaum e procuravam Jesus. Quando encontraram do outro lado do mar, perguntaram: Mestre, quando chegastes aqui? Respondeu Jesus: em verdade vos digo, que me buscais, não pelos sinais miraculosos, mas porque vocês comestes o pão e vos fartastes. Trabalhai não pela comida que perece, mas pela comida que permanece para a vida eterna, o qual o Filho do Homem vos dará, porque Deus o Pai o marcou com o seu selo. Versículo 28. Perguntaram eles: que faremos para executar as obras de Deus? Respondeu Jesus: a obra de Deus é essa, crede naquele que enviou. Então lhe perguntaram: que sinal miraculoso fizeste tu, para que creiamos em ti e o que fazes? Nossos pais comeram maná do deserto, como está escrito: Deus de comer pão. Disse-lhe Jesus: em verdade vos digo, não foi Moisés quem deu o pão do céu, mas o meu Pai é quem dá o pão do céu. Pulando aí, versículo 34, disse Jesus: dá sempre desse pão. Disseram a Jesus. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim não terá fome. Quem crê em mim jamais terá sede. Como, porém, eu vos digo, vós me vistes, contudo não credes. Todo aquele que o Pai me dá virá a mim. E quem não vem a mim, de maneira alguma, quem vier a mim, melhor dizendo, de maneira alguma eu lançarei fora. Pois eu desci do céu, não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E essa é a vontade daquele que me enviou, que não perca nenhum daqueles que me deu, mas ressuscite no último dia. Versículo 40, para fechar. Pois a vontade do meu Pai é que todo o que vê o Filho e crê nele tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Aleluia. Irmãos, então, nós vemos, desde o Éden, como eu disse aqui, essa busca do homem em satisfazer a sua vontade. E o contexto aqui, do texto que nós lemos, é claro, e a gente consegue enxergar que uma multidão que tinha presenciado a multiplicação de pães e peixes. Queridos, parece algo simples para nós hoje, pão. A gente estava agora, né, trazendo para esse contexto, né? Eu preciso abrir esse contexto, mas pão é muito prático para nós e muito fácil. A gente acabou de fazer um período lá, fizemos cachorro-quente, o pessoal falou: encomenda pão. Gente, sempre sobra aquele monte de pão. Então, para nós, o pão é como, mas naquele tempo, o pão era algo muito especial, era uma refeição especial para eles. Muitos comiam o pão como uma refeição principal, muitas vezes. Então, era algo especial. E o texto diz que a multidão tinha comido o pão. E eles se fartaram. E o texto diz que eles buscavam o Mestre, não por causa da fé, mas por causa da fome. Mas a gente olha para isso, ele não é tão incomum hoje em dia. Porque ainda assim as pessoas continuam buscando Jesus, não por causa da fé, mas por causa da fome. Ainda existe essa natureza que faz a gente buscar Ele por causa da nossa fome. E muitas vezes a gente busca porque a gente tem fome. Muita gente busca porque a gente tem necessidade. Mas aqui Jesus fala: olha, existe uma diferença entre buscar o pão que perece e o pão que desce do céu. E Ele está instruindo isso. Estou contextualizando aqui para a gente entender. Então essas duas passagens, elas me fazem entender, e eu quero trabalhar isso nessa noite. Se fosse para dar um tema, seria duas naturezas. O tema, se fosse para dar um tema nessa palavra, né? Não é que seja um tema, mas se for, pode ser, acho que dá para a gente construir nisso. Duas naturezas. A primeira natureza é a natureza humana, que é guiada pelos desejos e as necessidades da terra. E se nós permitirmos que essa natureza grita, e a gente se movimenta por ela. Eu quero dizer para você que essa natureza está na gente. Ela está em nós. Não tem como matar ela. Eu vou matar a natureza. Você não vai matar ela, porque ela está dentro de você. O que você pode fazer é buscar a natureza espiritual, que também está dentro de você. Existem duas naturezas dentro de nós. A natureza humana, que não vai morrer. Mas tem uma natureza espiritual, que eu posso sim fazer com que ela se sobressaia sobre a natureza humana.
Então, esse tipo de natureza faz a gente buscar o Senhor de uma forma ou de outra. Então, tendo esse pano de fundo, esse contexto, a gente consegue entender o que Jesus está querendo dizer. Existem duas naturezas que estão dentro de nós, que lutam para nos governar, irmãos. E eu quero que você abra comigo Tiago capítulo 3. O apóstolo Tiago, ele dá um panorama e ele contextualiza de uma forma muito top sobre essas naturezas. Tiago capítulo 3. Olha a chuva. Olha para o irmão que está do seu lado, pergunta para ele assim: o que você está fazendo aqui? Você podia estar na sua casa curtindo essa chuva. É porque tem uma fome dentro de você por ele. Amém? Existe uma fome, e essa fome não é de comida, não é de um pão que perece, mas um pão que dura para sempre. E aqui, Tiago, irmãos, o apóstolo Tiago, eu falei para vocês abrirem, eu acabei não abrindo. Tiago, capítulo 3. Tiago, capítulo 3. Olha só o que diz o versículo 15. Vamos ler a partir do 14. Se porém tem em vós, em vosso coração, amarga inveja, sentimento faccioso, não vos gloriei, nem mintais contra a verdade. Esta não é a sabedoria que vem do alto, mas a sabedoria animal e diabólica. Pois aonde há inveja, um sentimento faccioso, aí há confusão e toda obra má. A sabedoria que vem do alto, porém, antes de tudo, depois de pacífica, moderada, tratável, cheia de misericórdia, de bons frutos, sem parcialidade e sem hipocrisia. Irmãos, presta atenção aqui em mim. O apóstolo Tiago, ele está falando sobre isso há muitos anos atrás, mas hoje ainda assim. Nós vivemos um tempo em que as pessoas se deixam guiar pelos impulsos e as emoções, não é verdade? Muitos de nós, às vezes, são guiados por impulsos e emoções, às vezes até mesmo nós. Quantas vezes você não age por impulso? Alguém fala algo para você, você tá na lata, responde. Irmãos, eu sou alguém que eu não sou tão impulsivo para as coisas, para respostas assim. Eu sou impulsivo para fazer as coisas. Quando eu vejo algo, eu não paro. Eu sou alguém que não para. Eu sou, quando tem retiro, essas coisas, eu sou o que mais cansa, porque eu não paro. Eu fico o tempo todo andando para lá, andando para cá, eu fico assado, frito, torrado. Porque eu não paro, eu não consigo ficar parado. E eu sou impulsivo nesse sentido. Eu vejo um copo, eu vou lá tirar o copo, eu não consigo, me incomoda. Eu fico, é um pouco do TDAH. Então, a cadeira mesmo, se eu vejo ela fora do lugar, eu tenho que ser simétrico, assim, eu gosto de organizar. Você quer ver um negócio que me faz perder a benção? Vou compartilhar para vocês, o pessoal não está aqui, então eu vou fazer aqui, vou abrir meu coração. Vocês vão ser, eu vou fazer gabinete com vocês hoje. O povo que eu preguei de manhã, então vou desabafar com vocês aqui. Quer ver um negócio que me irrita profundamente? Eu arrumo as cadeiras, alguém chega e pega a cadeira bem da ponta aqui da frente, e tira daqui, cara. E aí fica o negócio, fala, meu Deus, cara, por que não pegou do fundo lá, que tá tão bonitinho? Aí às vezes eu vou lá no fundo e pego a cadeira bem quietinho e coloco na frente. E aí daqui a pouco vem outro e pega e fala, meu Deus! Então, age por impulso. Então eu não sou impulsivo em falar, em responder. Eu acho que por causa do Espírito Santo. Mas hoje as pessoas elas são movidas por impulso. Elas reagem com raiva, às vezes elas invejam o sucesso dos outros. E muitas vezes isso, por que elas são assim? Tiago chama a atenção que esse comportamento tem a ver com a sabedoria terrena, animal, e ele fala algo muito forte aqui. Que se nós falarmos hoje na igreja, às vezes eles vão levar nós para o sindicato dos crentes, cara. Fala que essa natureza é diabólica. Você imagina falar para alguém se você está agindo pela natureza diabólica. Você, que isso, pastor? Vou procurar meus direitos. Se tivesse o direito dos crentes, né? Então Tiago, ele fala, olha, essa sabedoria ela é terrena, ela é animal e ela é diabólica. Ele não tem papas na língua aqui. E muitas vezes a gente é movido por essa sabedoria, por essa natureza. É uma natureza animalesca. Ela nasce dentro do coração do homem, que não é governado pelo Espírito Santo.
Então nós temos duas naturezas dentro de nós. E se nós permitirmos que o Espírito Santo governe em nós, amém, irmãos. Mas se nós deixarmos a carne governar em nós, a natureza que Tiago fala que é terrena, que é animal, é diabólica, ela se sobressai. E a gente começa a agir por impulso. Nós precisamos ser movidos pela natureza espiritual. E isso que o pastor não foi combinado. Ele nem sabia o que ia pregar hoje, mas ele já começou, né? Para dentro. Nós precisamos nos render ao Senhor, irmãos. E a única forma de nós conseguirmos ser guiados por essa natureza é nos rendermos todos os dias a Ele. Eu falo às vezes para os irmãos que falam que estamos muito sem vergonha, você tem que parar de ser sem vergonha. Tem que tomar vergonha na cara. E falar, Senhor, me ajuda a vencer. Então, irmãos, voltando lá para o texto base, em João 6, os versículos 26 e 27, eles têm uma pegada muito top. A multidão, ela buscava Jesus por necessidade física e não por transformação espiritual. Nenhum deles chegou, Senhor, por favor, me transforme. Eu quero parar de ser sem vergonha, ficava safado. Ninguém falou isso, todo mundo falou, Senhor, eu trouxe uns amigos aqui que, né, isso que estava no coração deles. Ninguém falou assim, por favor, me transforma. Eu preciso ser mudado. Eles queriam ser saciados. Eles queriam ser nutridos. Eles queriam uma palavra de conforto. Você já ouviu isso, pastor? De alguém? Rapaz, teve um irmão que chegou para mim uma vez, faz muito tempo já, eu até perdoei isso. Falou, pastor, eu não estou ouvindo mais palavra de conforto. O cara falou para mim, a gente vem na igreja e quer ouvir uma palavra de conforto. Falei, rapaz, toma vergonha na cara. Mano. Nós precisamos ser transformados. Nós precisamos ser mudados. Depois você edita isso aí, cara. Pode isso aí, tá? Eu vi que tá gravado. Isso aqui é tudo um golpe. Estou sendo gravado. Depois corta, edita aí, tá? Só as partes boas, professor. Faz aquela edição lá. Vai ter churrasco. Aliás, vou abrir um parênteses aqui, pessoal. Já fazendo o convite. Não é final de semana que vem, tá? É no dia 6 e 7. Não é final de semana. Dia 6 e 7, a mesa vai completar 5 anos. Sem ser nesse domingo agora. No próximo. Então, nós queremos convidar vocês a participar. Já falei pro Franklin lá. Que ele falou assim, ó, eu tô te devendo um louvor e uma palavra. Eu falei, pronto, você já vai pagar no dia lá. Já vai pagar, já combinei tudo. Então, vai ser um privilégio poder tê-los conosco lá nesse dia. A gente vai estar comemorando 5 anos de mesa. Essa missão que Deus confiou a nós e a nossa família, e alguns filhos espirituais que caminham conosco, a gente está celebrando 5 anos e a gente quer fazer um costelão de chão, aqueles que é bom, sabe, que o osso sai da... Então a gente quer convidar vocês para estarem conosco lá. Um costelão é muito grande para a gente comer sozinho, então a gente precisa compartilhar com os irmãos, amém? Não pode sobrar nada, viu? Tem que ser igual o pessoal lá quando foi para Páscoa, lá. Não tinha que sobrar nada para outro dia, tinha que comer tudo. Então, nós vamos ter esse tempo lá e eu quero já aproveitar e convidar. Então, como vai rolar o churrasco, você edita e corta aí, tá? Fecha parênteses, volta aqui. O importante, queridos, do TDAH não é só ele viajar, mas ele tem que voltar para o lugar onde ele estava, né? Se ele começa e não volta, aí você fala, meu Deus. Então, queridos, em João 6, versículos 26 e 27, a multidão chega com essa pegada. Jesus, né? Quando que o senhor chegou aqui? Nós nem vimos. Não avisou nada. Por que não mandou uma mensagenzinha lá no grupo da igreja? Tô passando por aí. A gente teve que ficar te caçando, Jesus. Que história é essa? Irmãos, isso é impulso, é natureza humana. Gritando, querendo benção. Dá minha benção. E eles chegam para Jesus, queridos. E esse é um retrato da natureza animalesca. Isso tem a ver com o velho homem, irmãos. Que é dominado pelos instintos da carne. Que busca apenas quando tem fome. Eu chamo isso de imaturidade. É igual a criança. A gente estava trabalhando com crianças, né? Criança é incrível, irmãos. Mas uma das coisas que tem a ver com criança, você associa imaturidade com a criança. E muitas vezes ela lembra de algo, ela te procura quando está com fome. Mãe, estou com fome. O meu filho mesmo, ele brincou tanto assim, o azar. Tanto. E praticamente a gente não falava lá. Ele sabe que hora que ele me procurava? Quando estava com fome. Pai, estou com fome. Eu falei, cara, tem coisa lá, vai comer. Mãe, estou com fome. Eu quero isso. É isso, tem a ver com a natureza humana. Ela busca quando tem fome.
Ela busca o Senhor quando está precisando. E isso, irmãos, eu estou falando isso aqui só para você entender, porque isso não acontece com vocês. A Porto, o pessoal não busca por causa de necessidade. Eu estou falando só para vocês terem essa base para ensinar. Saber o que é. Mas isso não acontece, a gente não busca quando está com fome. Infelizmente a gente busca, irmãos. A gente busca quando precisa. A gente busca quando está, ô Senhor, me socorre, eu tenho que pagar um boleto amanhã. Aquela conta que chegou. Queridos, e essa não é a sabedoria que vem do alto, mas ela é terrena, Tiago diz. Ela é animal e ela é diabólica. O que eu estou falando hoje, irmãos? Estou falando que existem duas naturezas que estão dentro de nós. E não tem como eu matar a natureza humana dentro de mim. Só se morrer. Ela não morre. Você pode enfraquecer ela, você pode fortalecer a natureza espiritual. Fazer com que ela sobressaia. Mas ainda assim a sua carne vai estar aí dentro. E precisa ser governada pelo Espírito. Paulo fala muito sobre isso. Daqui a pouco a gente vai falar, vai pegar esses textos aí. Mas existem algumas, eu citei aqui, quando estava preparando essa mensagem, algumas características. Diferente do pastor Frank, eu sou um pastor de pontos. Então para mim me organizar e não me perder, então eu faço pontos assim, eu vou fazendo pontos. Depois você pode olhar o meu, vou mostrar para vocês aí, ó. Meu esboço é todo assim, sabe? Para mim poder me organizar, senão eu me perco tudo. Então, e aí eu citei alguns pontos, algumas características da sabedoria terrena. Ela busca, irmãos, a satisfação e não a santificação. Uma das características da sabedoria humana, ela busca a satisfação. E ela nunca vai buscar a santificação. É o oposto do que diz Hebreus 12, 14, que diz assim, segui a paz com todos. E a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. Então, para a natureza humana fazer isso aqui, buscar a paz com todos, isso aqui é um desafio para ela, é muito grande. E a santificação para ela, isso aqui não importa. E quando a gente olha para o retrato da igreja brasileira hoje, não é para nossa casa só, mas o retrato da igreja brasileira. Às vezes, muitas vezes, ela fazendo as coisas, sendo movida pela natureza humana. Ela busca Deus, mas com a natureza humana. Irmãos, nós precisamos buscar Deus, mas a natureza espiritual. Nós temos que buscá-lo. Isso, pastor, então você está querendo dizer que não tem que pedir? Tem que pedir. O próprio Jesus diz, você pede e não recebe. Por quê? Vocês pedem mal. Para satisfazer os desejos. Ele está falando, olha, se você pedir com a natureza humana, você não vai receber. E aí você vai fazer o quê? Bicudo com Deus. Não me deu. Não me abençoou. A gente já tem, irmãos. Sabe? Uma coisa que eu sempre falo para os irmãos. Deus, você só vai se sentir frustrado por Deus quando é algo que você deseja e não Ele. Deus, eu estou frustrado, o Senhor não me abençoou. Mas era a vontade dEle? Era um desejo dEle ou era um desejo seu? Outra característica da natureza humana, ela enxerga o milagre e não o mestre. Eles não estavam querendo Jesus, eles queriam o que Jesus podia fazer. Jesus é claro, isso vocês estão me buscando por causa da comida. Que duro discurso de Jesus. Você já pensou? Aquela multidão assim, Jesus fala, vocês são tudo sem vergonha, vocês querem comida. Aí imagina aquele povo lá, olhando para ele, vendo tudo vermelho. Que vergonha, gente. Ainda bem que Deus não faz isso com a gente, né? Nós mesmos somos envergonhados com a gente mesmo, né? Mas nós precisamos ser movidos. O versículo 26, Jesus está falando, olha, vocês querem estar comigo não porque entenderam. O versículo 26, não porque entenderam, mas porque eu dei alimento para vocês. Vocês não entenderam o que eu estou fazendo ainda, vocês entenderam, vocês estão com a barriga cheia, vocês querem se saciar de novo. Outra característica, agem por impulso, queridos, e não por discernimento espiritual. Tem tanto crente que age por impulso, a síndrome de Pedro. Arranca a espada e passa na orelha do servo romano. Gente, isso é fruto da natureza humana. Deus, manda aqui fogo. Vamos queimar isso aqui. Olha o que estão fazendo por mim, Deus. E às vezes a gente age por impulso, a gente acaba jogando macumba gospel. Não, sabia quando você ora por alguém, para Deus pesar a mão, você está fazendo uma macumba gospel.
Deus Ele é justo, irmãos. Ele é justo. Amém? Nós precisamos buscar a sua justiça. Ele é justo, Ele não vai te deixar na mão. Pode ficar tranquilo, mas você não precisa usar a justiça de Deus para atacar. Isso é fruto da natureza humana. É o que Pedro fez, ele arranca a espada, ele fala, peraí, ninguém toca no meu mestre. Era propósito de Deus? Não era, gente. Jesus tinha que ser entregue. Mas é isso que a natureza humana faz você falando, eu estou lutando por Deus. Eu estou fazendo algo de Deus. Não pode ficar movimentando muito, né, pastor? Senão vai ter que ficar mexendo aí, né? Então a gente faz as coisas pensando que está fazendo para Deus, mas está fazendo para nós mesmos, irmãos. Para nossa natureza. Seguindo aqui. Rapaz, fica meio silencioso quando não tem um padzinho, né? É que a gente tem um tecladista, rapaz, à noite, que ele acha nota, não sei onde acha nota, onde tem. Corta depois isso aí, tá? Rapaz, irmãos, o cara, ele consegue achar, não deixa espaço pro inimigo, ele não deixa espaço. Não sobra espaço. Ele acha, ela fala, cara, que nota é essa que ele achou? Mas aí a gente acostuma, né? Mas tá bom assim, tá tranquilo. Tá ótimo. Querido. Não. Ah, você não faria isso não, né? Faria? Brincadeira, precisa não. Precisa não. Fica aí operando aí, ó. Fica operando aí o celular, cara. Irmãos, só que aqui, Jesus mesmo, a gente está falando hoje de uma forma mais expositiva a mensagem, mas no próprio texto, Jesus tenta corrigi-los. Jesus tenta redirecioná-los. A gente consegue entender Jesus tentando mudar o foco deles. Olha só o que diz o versículo 33 de João 6. Jesus tenta fazer eles mudarem o foco. E está falando, olha, pois o pão de Deus é aquele que desce do céu e dá a vida do mundo. E aí ele falou, me dá desse pão, Senhor. Mas eles queriam um pão que ia saciar a fome deles para sempre. E eles estavam indo pela natureza humana e Jesus tentando reposicionar, falando, ó, vocês precisam do pão que sou eu. Eu sou o pão que vocês precisam. Eu sou tudo que vocês precisam. Jesus convida eles a mudarem o foco da necessidade para o relacionamento. Vocês não precisam ter a necessidade suprida, vocês precisam ter um relacionamento comigo. Uma das coisas que a gente tentou falar para as crianças esses dias, nessas poucas horas, o foco era no relacionamento deles com Deus. Eu falei, olha, vocês precisam ter um relacionamento com Deus. E a gente trabalhou isso com as crianças. Por quê? Nós precisamos aprender a ensinar os nossos filhos a buscar sempre o foco no relacionamento com Deus, não na necessidade suprida. Muitas vezes a gente ensina os nossos filhos, ó, pede para o Papai do Céu que Ele dá. Mas nós precisamos sempre falar, olha, Papai do Céu quer ter um relacionamento com vocês, quer ser amigo de vocês. Irmãos, Jesus está tentando mudar o foco, ele vai assim até o versículo 35, ele vai falando, né? Então Jesus declara, eu sou o pão da vida, gente! Não é que vocês vão ter a barriguinha de vocês cheia para sempre. Se vocês entenderem que eu sou o pão que vocês precisam, que eu sou tudo que vocês precisam, vocês não vão precisar de mais nada. Jesus está tentando mudar o foco. Ele está dizendo assim, ó, vocês me procuram pelo que eu faço, mas precisam me buscar por aquilo que eu sou. E Jesus está tentando reposicioná-los e trazer para esse contexto. E voltando para Tiago 3,17, ele diz, olha, mas a sabedoria que vem do alto é pura, ela é pacífica, ela é moderada, ela é tratável, ela é cheia de misericórdia e de bons frutos, olha só. Se essa natureza, ela se sobressai, irmãos, olha só o que ela carrega, tantas coisas que ela carrega, ela é pacífica, ela é pura, ela é moderada, ela é tratável. Gente, como é gostoso você se relacionar com alguém que é moderado, alguém que se move pela natureza do Espírito, irmãos, é diferente. Você se sente bem do lado da pessoa. Eu falo, Frank, não é porque é meu amigo. Aliás, pode sair pela porta que eu vou falar de você. Tô brincando. Mas é difícil você falar de uma pessoa quando ela está presente. Mas o Frank é o tipo de pessoa, quando eu estou perto dele, eu me sinto bem. É o tipo de pessoa, quando você está perto dela, vocês são pastoreados por ele aqui. Mas eu gosto de estar perto dele porque eu me sinto bem perto dele. É aquela pessoa que é agradável você estar perto dela. Como é fácil identificar isso? Estar perto de alguém desagradável, gente. Como é ruim, não é? Gente que reclama. Gente, pessoas que reclamam assim me dão o Senhor, não deixa a natureza humana sobressair agora.
Mas é bom você estar perto de alguém que é governado pela sabedoria do alto, irmãos. Ele é pacífico. Eu estava aqui, o som de verdade estava ruim demais, não conseguia arrumar. Ele falou, tá bom, tá bom. Eu falei, não tá bom. É assim, a pessoa ela entende, irmãos. A dificuldade é gostosa, ela está governada pelo Espírito. Então aquilo ali não vai mudar. Irmãos, nós precisamos deixar que a natureza espiritual ela sobressaia, a natureza do alto. Você está entendendo o que eu estou trazendo nessa noite? Mas é uma palavra bem igreja, bem... Não é uma grande revelação, mas é uma palavra que nós precisamos entender como igreja. Eu sinto, pastor Frank, que é o tempo de nós voltarmos para o simples das Escrituras. Sim. Às vezes eu percebo as pessoas, eu quero aquela palavra. Você não consegue nem dar destino para a palavra simples das Escrituras, que é aquela palavra. Para quê? Para ter uma informação? As pessoas buscam aquela palavra, vai lá na internet. Não, você pega o chat GPT, você coloca aquela palavra sobre isso. Google, você tem palavra de tudo. E as pessoas às vezes são preguiçosas e não buscam mais a Deus. Buscam IA, buscam todas as... Não estou falando que isso é ruim, irmãos. Se você souber usar e trabalhar aí e desenvolver aquilo que você é bom, vai ser poderoso. Mas se isso te contribuir para a preguiça espiritual, deixa Deus te tratar. Então, Tiago está falando, olha, a sabedoria que vem do alto, ela é pura, é pacífica, é moderada, é tratável, é cheia de misericórdia e bons frutos. Eu quero já caminhar para você pensar que eu vou acabar, porque você precisa curtir essa chuvinha em casa, irmãos. Pensa em chegar em casa, ligar a tua série, comer teu macarrãozinho que sobrou do almoço, ou pedir aquela pizza. já criticou, né? Você viu que eu vou provocando a fome, irmão. Eu falei, eu sou pastor da mesa, então... Gente, vocês são demais. Deus está falando. E a sabedoria do alto, irmãos, ela não é instintiva. O que quer dizer isso? Ou seja, ela é revelada. Ela é revelada, não é algo, é um instinto. Não, é o Senhor que vai revelando, você vai buscando, Ele vai te revelando. Ela não busca o alimento para o corpo, ela busca o sustento para a alma. Ela sabe do que precisa. Às vezes você está cansado, você está moído. Irmão, de verdade, se eu fizesse isso, tranquilo, eu falasse, pastor, eu estou cansado demais, cara, tem como você... Ele fala, de boa, tranquilo, vai lá, meu amigo, descansa, porque ele é alguém que é governado pela natureza espiritual. Mas eu falei, Senhor, eu não vou exigir tanto dessa natureza espiritual. Mas sabe por que a gente vem? Porque a gente sabe que a gente precisa do alimento para a alma. Nós precisamos, Senhor, eu preciso da Tua presença. Às vezes eu não mereço, mas eu preciso. Nós precisamos. Então, mesmo não querendo, a gente precisa estar nesse tempo, queridos, de buscá-lo. Amém? Quem vive pela sabedoria do alto, ele é guiado pelo Espírito. Ele entende que Cristo é o verdadeiro alimento. Irmãos, e aí falando, Paulo ele faz esse paralelo, se você vê lá em Gálatas, em Romanos, em Gálatas 5,17, você sabe o que está escrito lá. Ele vai falar da natureza humana. Ele vai falar ali da natureza, ele vai falar de quem é guiado pelo Espírito, quem é guiado pela carne, ele vai falar, e quem é guiado pelo Espírito. Ele vai deixar claro, depois você pode ler em casa para a gente ganhar tempo. Eu já disse que eu quero ser prático aqui para você, ir para sua casa, aproveitar, curtir a chuva, comer pizza, amanhã você vai trabalhar. Quem é CLT, amanhã vai ter que trabalhar. Quem é chefe também tem que trabalhar. Quem é empresário tem que trabalhar mais que o CLT, né? Vou virar empresário. Vai trabalhar mais que o CLT, certeza. Chega primeiro, sai por último, não bate ponto. Ele é o ponto dele mesmo, né? Irmãos, a sabedoria do alto, irmãos, precisa governar a nossa vida. Gálatas 5,17, ele vai construir isso. E tem algo que eu quero fechar com essa parte que eu acho poderosa. Eu quero fechar com esse ponto. Mas antes, olha só, Jesus diz no versículo 40, para a gente fechar essa parte de João aqui. Ele crê, tenha a vida eterna e eu o restarei no último dia. Queridos, a verdadeira fé é se alimentar de Cristo todos os dias. Todos os dias. Saber, Senhor, Tu és o meu alimento. Se o Senhor não me der nada, o Senhor é meu alimento. Se o Senhor não me abençoar, o Senhor é meu alimento. É entender isso é maturidade, irmãos.
Paulo fala em Efésios 4 que a gente precisa se despojar do velho homem e se revestir do novo homem. Por que ele fala isso? Paulo, ele é um paizão espiritual para as suas igrejas. Ele sabia da necessidade de se despojar do velho homem, de entender que nós precisamos nos revestir daquilo que é novo, porque o velho homem vai comunicar a natureza humana. O que é mais chocante é que esse velho homem ainda continua em nós. Nós só precisamos fazer com que ele perca força para o novo homem. E você sabe, quando eu falo homem, eu estou me referindo a tanto homem quanto mulher, claro. Nós precisamos nos despojar desse velho homem, revestir do novo homem. E aí, pastor Frank é um pastor de salmos, né? Como ele gosta de pregar salmos, eu acho poderoso, né? Porque os salmos são poderosos, mas tem um salmo que você conhece muito bem, que é o Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, e nada me faltará. E você começa, quando você analisa o Salmo 23, do início ao fim, você vê como o Senhor é paciente com a gente. E Ele entende que a gente precisa transicionar a nossa vida da natureza humana para a natureza espiritual. Por isso que o Salmo 23 começa nesse sentido, pastor Frank. Falando, o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Está falando de comida, Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Está falando de alimento. Está falando de saciar. Ele fala, deitar-me, me faz em pastos verdejantes. É poderoso. Mas quando você vai caminhando, o Salmo 23, parece que ele vai trazendo a gente para uma nova maturidade. E eu falo que ele é um trilho de vida. O Salmo 23 é um trilho de vida, a gente precisa transicionar. Mas tem gente que continua no pasto ainda. Vivendo do pasto. Ah, tá bom o pasto verdejante aqui, eu tô comendo capim. E olha só que paralelo isso, irmãos. Quem come capim é governado pela natureza animalesca. Quem come capim, irmãos? É bicho. É animal. A gente já comeu capim, irmãos. Mas é que às vezes tem filho que prefere continuar no capim. E por isso que o Salmo 23 termina na mesa. O que ele fala no final? Prepara uma mesa para mim. Eu vejo uma transição do pasto para a mesa. O Senhor transicionando, o Senhor quer transicionar a igreja do pasto para a mesa. Do pasto para a mesa. Pasto fala de ser suprido. Pasto fala, irmãos, de um lugar onde as ovelhas comem. A mesa é um lugar onde os filhos se assentam. Que forte isso, irmãos. No pasto, Deus supre a tua necessidade. Você sabe que uma das partes mais poderosas da minha vida, eu testemunho isso, eu acho que eu já falei com vocês sobre isso. Se eu não falei, eu vou falar agora. Se você nunca ouviu, você vai ouvir. Mas um dos versículos mais poderosos que Deus trabalhou na minha vida há um tempo foi o versículo de Filipenses, que diz assim: o Senhor supriria cada uma o Senhor, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das suas necessidades. Eu já passei um tempo na minha vida que eu falava esse versículo todo dia, irmãos. Pensa na necessidade. Pensa na luta. Foi quando a gente chegou em Campo Grande aqui, há 30 e poucos... Brincadeira, mas... Em 2009 para 2010, quando a gente chegou em Campo Grande, a gente passou muita luta. A gente chegou, falamos, agora pronto, estamos na capital. Nós veio do interior, agora nós estamos na capital. E eu vim com uma expectativa para Campo Grande de ser próspero. Eu pensava que Deus tinha me trazido aqui para ser próspero. Mas ele, amém, também faz parte. Mas eu pensava que era para questão de emprego, era questão de ter um bom salário. E a empresa que eu trabalhava fez uma proposta para eu vir para cá, para ganhar o dobro do que eu ganhava lá. Eu falei, claro que eu vou, na capital ainda. Mas a gente não faz as contas, né, do custo de vida da capital, né? Nobres fora, é distante para ir lá na Porto, olha a distância que é. Vou lá no Frank tomar um café com ele. Prepara o bolso a gasolina. É tudo muito longe. É tudo muito complicado. E a gente vem com aquele sonho da capital. Esse sonho, depois de alguns meses e alguns períodos, ele se tornou pesadelo. E a gente vê a necessidade.
Mas eu já passei necessidade, irmãos, eu já usei esse versículo. Eu passava pelos lugares, às vezes eu lembro uma vez que eu passei numa casa que a gente queria morar. E eu passava a pé, porque eu não tinha como. Eu tinha o carro na garagem, mas eu não tinha dinheiro para pôr combustível. Até porque o carro era um Monza 2.0 a gasolina, carburado. Não bebia, comia com farinha. Então a gente às vezes usava, colocava o R$10 para ir na igreja em 2009. Sabia que em 2009 R$10 já dava um bom combustível? Em 2009? R$10 você coloca hoje no tanque do seu carro, ele dá risada de você. Você tá fazendo cosquinha para limpar o bico, alguma coisa, né? Não dá para nada, né? Na moto ainda às vezes dá para ir na esquina ali, vai carro. Mas eu lembro nesse tempo que passei por uma casa, a gente morava numa vila de casas assim, mas era bem assim, era tipo um quarto assim, sabe? A gente já chegou a morar em lugares assim, e eu lembro que eu passei num lugar que tinha um espaço grande, e a minha esposa estava grávida já do nosso primogênito, do Brian, que tem 14 anos hoje. E eu passava naquela casa, irmãos, e colocava a mão ali e falava: Senhor, meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir cada uma das minhas necessidades. Eu vivia no pasto, irmãos. E não tem nada de errado você estar no pasto, mas Deus não quer que você permaneça no pasto, Deus quer que você vá para a mesa. Tá tudo bem de você estar no pasto, irmãos, mas se você ficar a vida toda no pasto, você não vai desfrutar da mesa com Ele. Às vezes ele está lá, tá bom o pasto, mas Deus tem a mesa. No pasto Ele vai te suprir, Ele vai suprir, está escrito. Você pode usar esse versículo de Filipenses 4, o Senhor vai suprir, Ele vai suprir. Uma coisa que eu aprendo, irmão, se você gerar uma demanda de necessidade, Deus é fiel para suprir ela. Mas até quando? Você vai viver de necessidades supridas e não da abundância da mesa. Na mesa do Pai tem abundância, irmãos. Amém? Na mesa do pasto, Deus te supre. Na mesa você compartilha. Na mesa você serve, irmãos. Na mesa a comunhão. E esse é o nível de relacionamento que o Senhor quer conosco. A mesa. A mesa. Amém? Você crê nisso? Agora sim eu quero caminhar para concluir. E uma coisa que eu falo, quando eu falo isso, pessoal, não sei se vocês falam porque para fazer amizade com o pastor, mas quando eu falo que eu vou concluir, eles falam: eu acho uma grande verdade. Olha, eu vou dar uma oportunidade para vocês então. Olha, pessoal, eu vou caminhar para concluir. Olha, eu fico encantado com essa sinceridade. Olha, foi tão natural. Gente, é bom demais estar com vocês. Mas assim também acontece na nossa jornada espiritual. No início, Deus ele vai alimentando a gente conforme a nossa necessidade. Por isso que o Salmo 23 começa nesse sentido. Deus sabe Deus conhece a sua estrutura. Sabe o que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Deus conhece, irmãos. No início Ele vai nos alimentar, Ele vai nos suprir, mas isso não é só isso. Mas à medida que a gente vai crescendo, Ele vai chamando a gente para a mesa, para a intimidade. Jesus fala isso para a multidão: gente, eu sou o pão. Vocês estão querendo encher a barriga, eu estou aqui. Eu sou o pão que vocês precisam. Eu sou o pão da vida, o pão que desce no céu. As ovelhas comem pasto, mas os filhos se assentam à mesa. Então, irmão, um convite para nós, para você que vai ouvir isso depois, que vai assistir depois. Talvez até hoje você viveu no pasto. E está tudo bem, irmãos. Mas o Senhor nos chama para a mesa, para o lugar de ser suprido. Não apenas ter a necessidade natural, mas algo muito além, irmãos. A mesa fala de uma abundância. Quando eu olho para a mesa, irmãos, a mesa do Senhor eu vejo muita abundância. Mas no pasto eu vejo assim, só come ali, sabe o que precisa. Você sabe que eu sou meio desse ramo também, eu trabalho com bastante agricultor. Eu trabalho com esse pessoal, quase todos os dias eu atendo muitos pecuaristas que vão lá pegar peças dos seus tratores que estragam. E o pasto é um recurso natural que está ali. Muitas vezes, quando eles querem nutrir um pouquinho mais o gado deles, eles vão lá e compram uma ração. Mas o pasto é um recurso natural que está ali. E às vezes eu percebo que tem gente que está tudo bem, olha, só isso aqui está bom para mim, está ótimo. Mas Deus não tem só isso. Só um recurso, não é só aquilo que Deus tem mais, irmãos.
A gente tem que se relacionar com Ele nesse sentido. Amém? Então eu falei hoje de duas naturezas. A natureza animalesca que busca o pão que perece. Mas eu falei também que existe uma natureza espiritual que tem a ver com a sabedoria do alto, que ela busca o pão que desce do céu, ou seja, o próprio Jesus. Jesus não quer apenas nos alimentar, irmãos. Ele quer nos transformar. A gente precisa entender, igreja, que não é só sobre suprir necessidades, mas é sobre transformação. É aquilo que eu falei lá no começo, sabe? Se as pessoas chegassem e falassem assim, Jesus, a gente veio aqui nesse barquinho porque nós queremos ser transformados. Nós queremos parar de ficar comendo capim, nós queremos sentar na sua mesa contigo, Jesus. Jesus fala, beleza, pode vir, são bem-vindos. Ah, gente, é isso que Ele tem para nós. E Ele fala, todo aquele que crê no Filho tem a vida eterna. Deixa Ele te mudar de nível, irmãos, amém? Eu quero orar por você. Quero orar por nós, na verdade, representando aqui a igreja, Senhor. Eu quero orar, Senhor, por nós como a Tua igreja, Senhor. Muitas vezes a gente ficou no nível pasto, Senhor, e estava tudo bem. Muitas vezes a gente se alimentou da necessidade, Senhor. Muitas vezes a gente pediu, Senhor, me dá isso, eu estou precisando, Senhor. Me ajuda a pagar esse boleto, me ajuda a pagar essa conta, me ajuda a fazer esse pix aqui, Senhor, eu estou precisando. E muitas vezes a gente se relaciona nesse nível com o Senhor, irmãos. E não está errado, mas Deus tem mais. Deus não tem só o pasto. Se fosse errado, não estava escrito no Salmo 23 que Ele é o nosso pastor e nada vai nos faltar. Mas não é sobre a falta de algo, é sobre ter uma abundância na mesa dele. Ele quer te trazer para a mesa, te tirar do pasto e trazer para a mesa. Te tirar do pasto e te trazer para a mesa, Senhor. Nos tira do pasto e nos traz para a mesa. Tira a igreja brasileira do pasto e traz para a mesa, Senhor. Tira a nação brasileira do pasto, Senhor. Para a mesa, traz para a mesa. Traz para um tempo de abundância, para um tempo, Deus, não só de ser suprido ali, sendo o que precisa, mas uma abundância, Senhor. Uma abundância da Tua presença. Não existe melhor lugar de abundância do que a Tua presença. Você foi abençoado com esse vídeo? Eu queria te fazer um pedido. Compartilha com alguém que você sabe que vai precisar ouvir essa palavra. Talvez o Espírito Santo já falou ao seu coração. Queria que você também desse o seu joinha e se inscrevesse no nosso canal. Quero abençoar a tua vida, abençoar essa próxima semana. Que o Senhor te abençoe poderosamente. Amém. Father, I am waiting. I need to hear from you. To know that you're approving of what I say and do. Nothing really satisfies like when you speak my name. So tell me that you never leave, and everything will be okay in your presence. All fear is gone in your presence. In your presence, it's where I belong. In your presence. Father, I'm returning.
you speak.